Olá, nerds de todo o multiverso! Eu sou o Igor de Mello e recentemente a DC Comics estreou sua nova linha de publicações nos quadrinhos, que é o Universo Absolute, que é uma série que vai reimaginar tudo que conhecemos sobre o Superman, assim como o Batman e outros personagens da editora. Mas lembrando que nas HQs esse não vai ser o universo principal da DC. Ele foi criado por Darkseid de alguma forma, mas ele vai apresentar um cenário alternativo onde a DC vai convidar seus escritores e artistas para reinventar esses clássicos personagens, começando suas histórias do zero e fazendo as modificações. A história mais clássica vai continuar no universo principal. Ou seja, esse Absolute, por hora, não vai substituir a linha do tempo principal, mas também eles não vão manter totalmente separado. Vão manter ali, no entorno, digamos assim. O foco do vídeo de hoje vai ser o Superman, que vai ter uma nova história repleta de novidades nesse novo reboot da DC Comics. Em Absolute Superman, a HQ muda radicalmente elementos da origem do herói. E no vídeo de hoje vamos falar de revelações e mudanças que foram feitas no Homem de Aço. Começando por sua origem, porque ele continua sendo de Krypton, mas a ideia traz algumas características próprias. Porque é o seguinte, lá a sociedade é estruturada em um sistema de classes, sendo a Liga da Ciência a classe dominante, e essa elite utiliza a energia do Sol Vermelho e os recursos do próprio planeta para sustentar sua incessante busca por avanço e inovação. E aí a hierarquia social em Krypton era tão rigorosa que os cidadãos eram obrigados a exibir o emblema de sua classe social no peito o tempo inteiro. E a classe mais baixa, chamada Corporação Trabalhista, era marcada por um símbolo que representava a vergonha social, uma espécie de estigma para aqueles considerados não qualificados e eram destinados a tarefas pesadas e manuais. No entanto, os trabalhadores, em vez de se envergonharem, carregavam o emblema com orgulho, chamando a si mesmos de o povo de aço. Então, o símbolo do Superman, o famoso S, ao contrário do universo principal e das versões que conhecemos, ele não representa a casa de El, mas sim uma classe operária de Krypton, que é a mais baixa da sociedade composta por esses tais povos de aço. E o Jor-El e a Lara, os pais biológicos do Superman, eles são retratados como fazendeiros e mecânicos de meio período. E isso difere da representação do universo principal, onde eles eram cientistas renomados. Dessa forma, embora o Homem de Aço cresça em uma fazenda, essa fazenda está localizada em Krypton e não na Terra. Porque ele chega aqui já adulto e não criança, como a gente conhece normalmente. E já que a gente está falando de Superman, não deixe de conferir o vídeo que eu fiz falando sobre o verdadeiro final de Smallville, que foi revelado pelo próprio Tom Welling, onde o Superman teria um papel diferente na trama. Não esquece de conferir depois. E continuando, sobre a Fazenda Kent, ela meio que vai existir nesse universo, porque em uma das páginas vai ser mostrado o Kansas, onde somos apresentados a uma fazendinha bem familiar ao lar dos Kent. Porém, a fazenda está completamente destruída e parece que uma luta brutal aconteceu por ali. E perto da casa há uma placa, propriedade da corporação Lazarus. E como o Kal-El veio para a Terra já crescido, se deduz que ele possa não ter conhecido o casal Kent, ou teria conhecido, mas de alguma outra forma. Quem sabe eles podem ter dado abrigo para ele depois o Lazarus assassinou, porque não foi revelado ainda o que aconteceu na fazenda, mas alguma coisa aconteceu. Acho que nas próximas edições vai ser dito se aquela é a fazenda dos Kent, se eles estão vivos, se eles morreram no Superman e tal. É capaz de ir numa linha nesse sentido. E ainda em Krypton, o interessante dessa versão, que apesar de terem potencial para fazer parte da elite, a Lara Lor-Van e o Jor-El são membros da corporação trabalhista. A Lara, por exemplo, era uma aluna brilhante, que era considerada uma das mais promissoras da sua geração, e todos acreditavam que ela estava destinada a grandes feitos. No entanto, sua vida tomou um rumo inesperado quando ela escreveu um ensaio criticando a falta de financiamento de Krypton para a exploração interestelar. Por conta disso, ela foi rotulada como irregular e aos 9 anos teve a sua candidatura à Academia de Ciências rejeitada, e o seu sonho de se tornar astronauta foi destruído de forma precoce. Por outro lado, o Jor-El estava prestes a concluir sua formação na Academia de Ciências com notas impecáveis e uma posição de destaque aguardava por ele na classe dominante. Contudo, em sua cerimônia de formatura, ele falou demais também e fez um discurso que condenava a imprudência ambiental da Liga da Ciência, alertando sobre os perigos da exploração irresponsável dos recursos naturais de Krypton, e aí a sua fala foi recebida como ridículo, e ele foi expulso da cerimônia.
E essa atitude fez com que ele perdesse a oportunidade de integrar a Liga da Ciência e alcançar a posição que estava destinada a ele. Ou seja, aqui eles pegaram a história básica que a gente conhece do Jor-El, que tentou alertar que Krypton ia acabar explodindo e que eles tinham que fazer alguma coisa, ninguém acreditava nele. Aqui eles modificaram um pouco, mas mantiveram essa base, eu achei legal isso. E também a gente conhece do Superman, né, a origem clássica, onde o Jor-El e a Lara enviam o bebê Kal-El para a Terra momentos antes de Krypton explodir. No entanto, em Absolute Superman, é apresentada uma grande mudança nesse aspecto, porque a Lara e o Jor-El moram nessa fazenda isolada e o Jor-El estava angustiado e consciente do fim iminente de Krypton, e certo de que a Liga da Ciência jamais o ouviria. Então o Jor-El e a Lara colocam o Kal-El já grande para enviá-lo para a Terra, só que o contexto é mais sombrio e complicado. A narrativa foca no sentimento e na perda de Krypton, e Kal-El não é enviado como um herói já formado que conhecemos. Ele chega à Terra de forma vulnerável, sem um lar seguro, como Skent, ou um ponto de refúgio como a Fortaleza da Solidão. Isso reflete o impacto profundo de sua origem, sendo o último sobrevivente de uma civilização destruída. Em vez de um simples foguete, o traje de Kal-El, feito das cinzas de Krypton, carrega o peso simbólico dessa perca. Ele chega a um mundo que não quer, enfrentando perseguições e desafios logo de início, o que torna sua jornada mais difícil e emocionalmente carregada. E essa versão do Superman está longe de ser o herói perfeito, e sua história na Terra vai explorar a solidão e a busca por um propósito em um planeta estranho. E lembrando, para você não deixar de conferir também o vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, que eu fiz falando sobre o final explosivo da terceira temporada de Superman and Lois, onde o herói enfrenta o apocalipse. E bom, em uma parte do Absolute Superman, vamos encontrar um herói já adulto vivendo sabe aonde? Aqui no Brasil. No entanto, a maneira como o país é retratado é no mínimo peculiar, porque é mostrado ele em uma favela que mais parece um cenário fictício do que algo real. Então, mineiros são explorados e vivem sob condições adversas, com uma constante preocupação com uma nevasca, que é algo completamente fora de comum aqui no Brasil. E o retrato dos personagens também é estranho, porque tem um mineiro chamado João, que faz uma declaração extremamente estereotipada. Ele descreve de maneira exagerada que a noite vai ser passada comendo um churrasco de javali, banana grelhada, bebendo cachaça e dançando até cair no sono. E isso até criou polêmica, porque javali não é um animal popular aqui no Brasil. É o estereótipo de que brasileiro só bebe e dança, né? Não, para ficar mais estereotipado, só faltou aparecer uns cangaceiros lá. Mas enfim, né? Gringo sendo gringo quando vai representar o Brasil. Mas vai a gente representar um estadunidense estereotipado em alguma obra para ver a confusão que dá, né? Mas enfim, vamos lá. Então é nesse cenário que o Superman disfarçado vive entre esses mineiros e utiliza de seus poderes para ajudá-los. E ele se preocupa em minimizar os riscos que enfrenta. E em uma das cenas ele usa suas habilidades para encher carrinhos com diamantes brutos, poupando os mineiros de arriscarem suas vidas para extrair o precioso material. E para manter esses mineiros sob controle, a Corporação Lazarus conta com a força de segurança própria, que são os pacificadores, que são agentes notoriamente violentos e abusivos, sempre mantendo os trabalhadores sob a constante ameaça de uma arma. E qualquer atitude que consideram uma violação da paz é motivo suficiente para eles agirem. Em um momento, um dos pacificadores chega a dizer a frase "Lazarus é vida", o que sugere fortemente que o líder dessa organização pode ser o Ra's al Ghul. O Poço de Lazarus é um recurso utilizado por Ra's para prolongar sua vida através dos séculos, o que levanta a suspeita de que ele esteja por trás de tudo, manipulando a Corporação Lazarus como uma extensão de sua busca imortal por poder. E isso conectaria também com a história do Batman, né? E já que estamos falando de versões diferentes do Superman, não deixe de conferir também esse vídeo que eu fiz falando sobre a Liga da Justiça Morta, o filme cancelado do George Miller, que seria bem interessante. Não deixe de assistir também o vídeo. E bom, uma das características mais curiosas de Absolute Superman é que o traje kryptoniano do herói conta com uma inteligência artificial, que está constantemente conversando com ele. É basicamente como se ele tivesse um Jor-El portátil. E essa IA parece ter uma relação quase maternal com ele. E não só se preocupa com seu bem-estar, como também é responsável por monitorar e carregar seus níveis solares. Porque no universo de Superman, os níveis solares podem se descarregar ao longo do tempo, o que provavelmente ocorre porque ele não cresceu na Terra e, portanto, não teve anos de exposição ao sol amarelo que normalmente ia energizar suas células, como a gente já conhece do personagem. Para suprir essa necessidade, ele instalou uma espécie de teto solar no telhado do seu barraco na favela. Então, enquanto ele dorme, a IA ou o traje
não fica claro exatamente o que é, recarrega suas energias solares funcionando como uma espécie de bateria, garantindo que o Superman continue com seus poderes. E tem também uma surpresa na primeira edição de Absolute Superman, que é a presença da Lois Lane, só que com uma grande reviravolta. Ao invés de ser a clássica jornalista do Planeta Diário, ela é uma agente de campo da organização Lazarus. E a Lois é designada para capturar o Superman em sua função e se destaca por sua inteligência. E ela é a única a perceber que o segredo por trás do herói está em seu traje, que funciona não só como armadura, mas também interage com ele, conversando e monitorando suas condições. Então a astúcia da Lois Lane vai ser bem utilizada aqui. Então, quando o Clark é sobrecarregado, o traje desliga, deixando ele vulnerável e sendo rapidamente cercado pelas forças de Lazarus. E a responsável por prendê-la é justamente a própria Lois Lane, que de forma simbólica o chama de Superman pela primeira vez. E a primeira edição da HQ, em suas páginas finais, também introduz um dos maiores inimigos do Homem de Aço, que é o Brainiac, que ele é visto em uma das instalações da Lazarus no deserto de Nevada, e aparentemente trabalha para a organização, já que vemos ele na entrada da sua sala com a placa que indica o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento. E o Brainiac assiste a batalha do Superman por meio de inúmeras telas, enquanto comenta que esse vai ser um ótimo brinquedo, e se pergunta de onde ele veio. E ao seu redor a gente vê um dos elementos mais clássicos do vilão, que são as cidades engarrafadas. No entanto, não fica claro ainda se Brainiac vai ser um alienígena nesse universo, ou um cientista humano que foi longe demais. Existem já teorias que apontam que ele pode ser uma nova versão do Lex Luthor, unindo os dois personagens, como já aconteceu até nos quadrinhos também. E aí, enquanto enfrenta os pacificadores da organização Lazarus, podemos ver uma raiva genuína no Superman, como se fosse algo quase pessoal. Embora não fique claro se ele já cruzou com esses inimigos antes, uma das páginas finais da primeira edição traz uma cena intrigante que pode oferecer algumas respostas. Mas sim, muitas mudanças foram feitas no personagem, e eu prefiro não julgar ainda porque ainda vamos ver o desenrolar disso tudo. De início, causa-se um certo estranhamento, visto que a gente está acostumado com um modelo de história mais clássico pro azulão. Mas eu particularmente fiquei interessado em certos aspectos dessa HQ e eu vou continuar acompanhando. Mas e vocês, o que acharam? Me conta aí nos comentários. E eu vou ficando por aqui e vai estar aparecendo aqui na tela final o vídeo que eu fiz sobre os quadrinhos O Alvorecer da DC, onde os Jovens Titãs substituíam a Liga da Justiça dos quadrinhos. Confere também, tá muito legal. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu!